Fala aí galera, beleza? Aqui é o Argus do Tracadum. Hoje eu vou falar pra vocês um pouco sobre as HQs do Superman que estão saindo pelo Rebirth da DC. Bom, se você é leitor de quadrinhos, você já sabe que a DC tá com o projeto Renascimento, que saiu agora no último mês aqui no Brasil, nas bancas, né? Eu tô querendo acompanhar um pouco do Superman, porque o Superman é um personagem que eu gosto bastante, talvez o meu favorito da DC, pelo menos entre os principais, e eu acho que ele simboliza bastante o que vem acontecendo aí, né, nessa etapa de transição da DC, porque o Superman ele foi rebootado nos Novos 52, no reboot que aconteceu, né, eles tentaram dar uma rejuvenescida, trazer um Superman mais espertinho, um Superman mais juvenil, mais parecido, mais internauta, ele era blogueiro, alguma coisa assim, e depois eles foram vendo que o Superman não era tudo aquilo, assim como o próprio Novos 52, não vingou, e assim como os Novos 52, o Superman teve a sua morte decretada, né? E resolveram trazer de volta para o Renascimento aí o Superman das antigas, o Superman raiz, não esse Superman Nutella, vamos dizer assim, né? Uns tempos atrás saiu na banca aí essa HQ, que é a Lois e Clark, traz Superman barbudo, né, com camiseta preta, um cara mais maduro. Ele estava vivendo escondido no universo 952, ele veio parar aqui, não sei como, né, mas ele resolveu ficar escondido, tentando levar uma vida normal junto com a Lois, e eles acabaram tendo um filho, que foi batizado de Jonathan em homenagem ao pai dele. Ele não apareceu para os outros super-heróis, conta um pouco nessa HQ aqui qual foi as aventuras que ele teve nesse meio tempo, mas eu acho que a grande sacada foi a convivência dele e da Lois com o próprio filho nesse universo cheio de novos super-heróis. Ok, o que acontece é o seguinte, depois da vilania eterna, o Lex Luthor ele estava bonzinho, né? Vamos ver até quando isso dura, e ele resolveu assumir, após a morte de Superman, o manto de Superman, né? Coisa lógica, o Lex Luthor com o manto de Superman. Então ele está usando o próprio símbolo do Superman no peito agora, como se fosse uma espécie de Tony Stark, né? E falando que ia salvar o mundo. Putz, isso aí já foi a gota d'água pro Superman das antigas, Superman raiz, né? E ele resolve vestir a roupa e falar assim, não, peraí que esse mundo tem um Superman, não vai ser o Lex Luthor que vai ser Superman nesse novo universo. E aí ele entra no embate com o Lex Luthor. Essa aí eu acho que é a premissa principal, um pouco, pelo menos da primeira edição da Action Comics. Vale falar que Action Comics é o título original do Superman lá nos Estados Unidos, e é a primeira vez que está saindo isso aqui no Brasil, né? Esse título Action Comics, eu achei isso bem legal. A premissa da Panini foi muito interessante, de trazer somente edições da Action Comics dentro dessa revistinha aqui. Então, como lá nos Estados Unidos está saindo quinzenal, aqui você tem uma revista mensal com 2 edições americanas. O escritor é o Dan Jurgens, que é o escritor que ficou no título do Superman muito tempo, e o que ele fez de mais expressivo foi a morte do Superman. Olha, ele não é um escritor virtuoso, tanto que o título dele, o mais expressivo é o impacto é a morte, não é a história em si, né? Mas ele teve seus altos e baixos, né? Então, eu gosto particularmente da morte do Superman, não acho tudo isso, né? Mas é uma história bem legal e dá um final interessante pro personagem, né? A luta é bastante épica, e vai ser mais ou menos a premissa aqui. A luta é épica pra caramba, tanto entre o Superman e o Lex Luthor, tanto com o Apocalipse que vai surgir aqui. O que acontece? Já que o Superman morreu, né, o Superman dos Novos 52 morreu nesse cenário, né, o Superman começa a se indagar se o Apocalipse ainda viria a aparecer, já que o Apocalipse aparece e quem mata ele é o Apocalipse. E justamente no meio da briga do Superman com o Lex Luthor, que eles estão disputando esse manto de Superman, o Apocalipse aparece, o Apocalipse original, com a roupa original, e os dois têm que comer a pancadaria com ele, né? Então é prédio caindo, pessoas fugindo, a revista inteira. Eu acho que é um pouco bem o que o Dan Jurgens já fazia no Superman antigamente. Mas vamos ver, eu vou continuar acompanhando, posso ir contando aí pra vocês o que tá acontecendo, se vocês quiserem, dá uma curtidinha aí pra mostrar ou comenta, beleza? Bom galera, a outra HQ, título Superman, o mesmo esquema, então ela tem 2 edições americanas, já que a revista é quinzenal nos Estados Unidos e aqui ela é mensal. Ela é escrita pelo Peter Tomasi e pelo Gleason, né? E eu acho que a premissa pra mim é mais interessante, porque ela é mais nova pro Superman, que é, qual é o papel dele dentro desse novo universo, né? Já que ele é um herói de um outro universo,
e principalmente como ele vai ensinar o filho dele dentro desse contexto, já que o filho dele tem os poderes de Superman. Então mostra o filho dele descobrindo esses poderes, aquele esquema meio Smallville de ser passional e o poder aparecer nessa hora de raiva, nessa hora de muita emoção. Já que o Superman é um herói tradicional, né, um herói com valores tradicionais, nada mais legal do que ver ele entrando em conflito com uma geração nova, que é o filho dele. Então ele passar os ensinamentos, mostrar para o filho dele o que é ser um super-herói de verdade, não esse Superman Nutella que a gente viu, né? E ensinar o filho dele a ser um super-herói dentro desse cenário, né? As duas revistas, tanto a Superman quanto a Action Comics, elas conversam um pouco, aparece um pouco de cada uma na outra, tá? Eu não sei se realmente a gente tem que ler as duas, e o que eu acho que vai ser interessante é eles mostrarem como eles reintegrarem o Superman. Vai ser um desafio gigante, tá, dos escritores explicar como que esse novo Superman vai ser reintegrado no universo DC. Eu acho que eles têm uma bucha na mão, já que esse Superman ele conhece, o Batman que ele conhece não é o Batman atual, o Flash que ele conhece não é o Flash atual. Eu sei que já está saindo isso nos Estados Unidos, tá? Mas eu tenho aí meu pé atrás em relação a essa história. E o que eu vi hoje de notícia também, falando que o Geoff Johns já anunciou que vai ter uma HQ Superman versus Dr. Manhattan, tá? Isso me deixou muito mais intrigado, muito mais instigado a acompanhar os títulos mensais do Superman. Então pode ter certeza que eu vou acompanhar. Se vocês quiserem que eu comente um pouco mais sobre a HQ mensal assim que for saindo, dá uma curtidinha, deixa o comentário aí avisando. Se você tá lendo, comenta, fala o que você achou pra mim, tá? E a gente se vê no próximo Tracadão. Valeu? Até mais, galera. Falou!